Olá, nós estamos indo para o nosso terceiro vídeo sobre o inconsciente familiar. E aí nós vamos ver uma posição ocupada pelos pais ou seus substitutos, que é a posição de guardiões da família. Eu lembro de ter visto um escritor, num certo momento, dizendo: depois que eu tive a minha filha, a noção de responsabilidade amorosa pela vida de um outro ser humano mudou completamente em mim. Eu já não podia me arriscar em coisas, eu tinha que zelar pela vida desse ser humano que eu gerei. Nós vamos ver um caso clínico em que também aparecem algumas questões lá desse trauma do absoluto sobre o qual eu venho falando. Mas antes, nós vamos parar para pensar como é que na vida do dia a dia e como é que na nossa clínica aparece a posição de guardiões. E eu estou dividindo os guardiões, os protetores da família, em saudáveis e patológicos. E patológicos, gente, eu não enfatizo como doentes, eu enfatizo como portadores de um sofrimento psicológico. Mas vamos então pensar nos guardiões e guardiãs saudáveis. Neles, o amor é mais forte do que o ódio. Eles têm regras claras e definidas para aquele que eles protegem, seja o filho, o neto, e os objetivos são benéficos para a pessoa, para a criança protegida. Além disso, se eles tiveram problemas com os pais, eles foram acolhidos por outras pessoas amorosas, por exemplo, professores ou padres, e isso, numa boa medida, ajudou-os, esses pais, a lidar com os conflitos deles com os próprios pais. Nessa medida, os guardiões e guardiãs mais saudáveis são capazes de lidar com os próprios conflitos psicológicos. Aí eu peguei 2 exemplos na prática para a gente se situar. Então, uma guardiã na qual eu estou pensando também teve uma relação muito difícil com os pais, mas como ela cantava, as professoras freiras da escola logo a envolveram com carinho, admiração, proteção. Em outros conflitos que ela teve lá com os pais na adolescência, padres e freiras também puderam ajudá-la. Então, hoje ela mora, por exemplo, numa vizinhança, e ela congrega a vizinhança para se unir e um ajudar o outro, evitando assaltos, ajudando um vizinho a cuidar e a proteger dos filhos dos outros. Ela não entra em fofocas, as pessoas confiam nela para vir contar problemas que eles estão passando. Então esse seria um exemplo de uma guardiã saudável. Um segundo exemplo seria de um guardião saudável que, já tendo os pais mais velhos, os coloca num bom plano de saúde, dirige em viagens para evitar riscos, num certo momento assume a direção dos negócios sem tirar qualquer proveito disso, lesando os pais, tá? Agora, vou falar rapidinho dos guardiões patológicos, que são o oposto daquilo que eu falei antes. O ódio tende a prevalecer sobre o amor, eles não conseguem proteger os supostos protegidos com regras claras. E lá adiante, no caso clínico que a gente vai ver, isso vai ficar mais claro. Pensei em 2 exemplos, antes do caso clínico em si, 2 exemplos de guardiões patológicos. Então, uma é uma senhora que luta muito para a família estar unida. Mas quando a família está unida, ela briga tanto com o marido, com os filhos, que eles também querem ficar longe dela. E ela não consegue dizer claramente o que ela quer, mas quando tem uma mínima divergência entre o que ela quer, por exemplo,
ela quer que todo mundo coma junto no domingo. Mas se um filho resolve que naquele domingo quer fazer um outro programa, briga, briga, briga. E se eles também vierem para o programa em família, briga, briga, briga. Então eu chamo de uma guardiã patológica porque tanto une quanto arrebenta os vínculos da família, tá? Um outro tipo de guardiã patológica é uma senhora que passou por todo o sofrimento da guerra, agora é a guardiã da família, mas assim, ó, como ela teve muito medo de passar fome e como ela temeu o desamparo de ficar sem casa, sem proteção, agora ela controla a comida, o dinheiro da família, controla todos os passos. Então, é um tipo de guardiã, mas produz sofrimento. Agora, gente, nós vamos ver um novo exemplo de um casal que se une. Ambos ocupam a posição de guardiões. Eu diria que o marido mais saudável e a esposa mais uma guardiã patológica no sentido de sofrida e destrutiva também. Bom, olha que interessante, chega um casal para uma análise e ele ocupa a posição de entender muito o lado da esposa, que ela passou por muitas situações difíceis na infância. Bom, agora vamos ver um pouquinho da infância dele. Frente à guerra, à Segunda Guerra, o pai tinha que ir para a guerra e incumbia o filho, paciente em questão, de proteger a mãe e a família. Cada vez que ele voltava da guerra, ela ficava grávida e, portanto, sozinha, com novos filhos e o filho mais velho encarregado de cuidar da mãe e dos filhos, de arrumar comida. Olha a posição que você coloca uma criança, de guardião da família. E isso já ocorria há 2 gerações na família, porque o avô desse homem, no caso paciente, também tinha passado por essa situação. Bom, por sua vez, ela, citando brevemente essa paciente, ela teve uma infância muito difícil. Só para vocês terem uma noção, ela era colocada num porão pela mãe com ratazanas, cada vez que, segundo a mãe, ela desobedecia. E ela também cita o seguinte, o pai e a mãe dela brigavam muito, as brigas eram públicas e escandalosas, ou seja, a família passava vergonha em público. Aí, frente a toda, e os pais se traíam, imagina traições há uns 60, 70 anos atrás. Como é que quebra o que era considerado adequado na época? Bom, aí esta senhora, né, com essa história com os pais, também se casa com um homem, o primeiro marido, atrai. Ela já está no segundo casamento com a pessoa que eu citei antes. Ela também tinha vivido uma possível traição por parte dele, se sentia traída pelas filhas que tinham quebrado regras com relação a drogas, sexo, com relação a mentiras. E terrível, mas ao mesmo tempo interessante, é que a questão da desconfiança ocorria há várias gerações da família dela. Então vocês percebem que se junta um guardião da família na infância e ele, o que o atrai com relação a ela? Quando eles se encontraram, ela já tinha sido abandonada pelo primeiro marido, aquele das traições, das mentiras e etc. E ela lutava sozinha pelos filhos. Por sua vez, vamos pensar, tanto a mãe dele quanto a avó dele tinham lutado sozinha pelos filhos e pela família, já que, no caso, tanto o avô quanto o pai do paciente estavam lutando na guerra.
Então, se junta a esse casal e ele continua tentando ser o guardião dela, mas tinha brigas, brigas, brigas. E ele, que eu estou chamando de mais saudável, ele tinha conseguido. Ele ocupava um alto cargo numa grande empresa e ela tinha inveja do poder, é difícil falar isso em família, mas a esposa tinha inveja do poder dele nessa família. E, só para fechar, ela procurava ser a guardiã da moral desta família atual, já que tinha havido traições na família anterior, e tinha sido o contrário. Ela tinha desejado ser perfeita e ter uma família perfeita, mas ela vivenciava que ela era imperfeita e tinha uma família atual imperfeita também, tendo em vista que as filhas tinham quebrado regras com relação a sexo, homens, mentiras e drogas.